Então, pessoal, você já pensou em fazer crochê utilizando triângulo? Pois é, tem muitos tipos de triângulos que é possível fazer em crochê. E no vídeo de hoje eu vou mostrar 3 formas de como fazer o crochê de um tipo de triângulo que é o equilátero, os 3 lados iguais. Eu vou fazer uma série de vídeos com esse tema, até porque existem vários tipos de triângulos, e no crochê para cada um dá para fazer de mais de um jeito e o efeito muda totalmente. Parece até aula de geometria, né? Mas é muito divertido, igual a matemática. E você vai ver que é bem simples de fazer. No próximo vídeo eu vou explicar outro tipo, que é o triângulo retângulo. Eu fiz um projeto, estou colorindo com vários tons de amarelo e laranja, tá ficando muito legal. Então, gente, continua acompanhando o canal, se inscreva para me apoiar com esse trabalho, por favor. Obrigada! Então, olha só, gente, a primeira forma de fazer um triângulo equilátero, que é o triângulo com os lados iguais, é essa aqui, com o centro, né? A gente vai começar do centro e fazendo as laterais. Eu já vou explicar como é que a gente faz isso. Comecei com o círculo mágico, vou subir 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Aí, eu vou fazer já o primeiro canto do nosso triângulo, com 3 correntinhas, ó, 3 correntinhas. Então, ao todo aqui, foram 5 correntinhas. Depois, eu vou fazer aqui um ponto alto. Na verdade, serão 5 pontos altos. Então, agora eu vou fazer aqui 5 pontos altos dentro deste intervalo. Porque serão 5 pontos altos cada lado do triângulo. Ó, feito os 5 pontos altos, a gente vai fazer o canto de novo com 3 correntinhas. E novamente mais 5 pontos altos. Então, a gente faz aqui os 5 pontos altos. Novamente mais 3 correntinhas. E volto a fazer 5 pontos altos. Só que aqui, ó, eu já tinha deixado um guardado, então eu vou fazer só 4. Então, ó, fiz os 4, eu vou puxar agora o laço aqui do círculo mágico, né? Do círculo inicial. Então, a gente puxa bem, que eu já fiz todos os pontos necessários. Agora, eu vou unir aqui o primeiro com o último ponto. E partir para a segunda fileira. Na segunda fileira, a gente vai fazer bastante aumentos aqui. Bom, para disfarçar o primeiro ponto da fileira, gente, o que eu gosto de fazer? Ó, eu vou caminhar aqui, como eu vou fazer 3 pontos de aumento, e eu vou fazer só o primeiro ponto aqui. Então, eu fiz um ponto baixíssimo aqui, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha, que vai equivaler ao primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer o canto, 3 correntinhas, em seguida 3 aumentos aqui dentro desse espaço. A partir de agora, a gente vai fazer ponto alto em cima do ponto de base aqui, ó. Simplesmente isso. Tá? Então, um ponto em cima de cada ponto de base aqui. Aqui no canto, a gente vai fazer os aumentos, ó, como eu disse, serão 3 aumentos em cada canto, ou seja, num total de 6 aumentos para cada lado, né? Então, 2, 3. E novamente aqui o canto, eu vou fazer 3 correntinhas. E seguir aqui com o mesmo processo, 3 pontos altos de aumento em cada canto. Ok? Aí é só dar continuidade aí. Aí aqui no final, gente, lembra que eu tinha guardado aqui um ponto, né, do aumento, mas são 3. Então, eu vou fazer mais 2 aqui. E unir com aquele lá. Então, vejam, tá começando a formar aí o nosso triângulo. Se você vê que o canto aqui tá ficando, o lado aqui tá ficando arredondado, às vezes é necessário fazer mais aumentos ou mais correntinhas aqui nos cantinhos. E aí, a partir das próximas fileiras, a gente vai seguir com a mesma proporção de aumentos aqui. E aí, eu vou seguir agora fazendo esse mesmo padrão. Então, vejam, ó, ao final da terceira fileira, tá bem formadinho o triângulo. Dependendo do que você quiser fazer, essa peça aqui já estaria suficiente. Pode fazer outras, unir, né? Pode trabalhar aí com resto de linha, com sobras de linha. Fica um trabalho muito bonito.
Aqui tá o nosso triângulo aqui, então, com 4 fileiras, né? Eu acho que tá um tamanho muito bom. Dá pra gente trabalhar aí juntando essas peças pra formar outras. O que será que dá pra formar, hein, gente? Me falem aí, comentem aí o que vocês acham, que tipo de trabalho que a gente pode fazer com isso aqui. Bom, vai ter um vídeo de continuação desse projeto aqui. Eu vou fazer alguma coisa, mas por enquanto eu vou deixar no suspense e eu gostaria de ver os comentários de vocês. O que vocês acham que dá pra fazer com essa ideia, com esses triângulos? Olha só, fiz só um improviso aqui juntando essas duas peças. Olha que charme, gente! Dá pra fazer um trabalho bem legal, né? Agora eu vou mostrar uma variação desse modelo aqui, né? Que o início aqui é igual, só que eu vou usar pontos em relevo. Aqui vocês vão ver que dá um formato bem diferente e um motivo aí para trabalhar em outros tipos de confecções, né? Então o início aqui não muda nada, né? A gente vai fazer aqui os 5 pontos altos, dividido aí por 3 correntes nos cantos. Só que agora eu vou fazer só 2 aumentos aqui. E ao invés de eu trabalhar os pontos aqui no ponto de base normal, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer pontos relevo. Vou pegar aqui, ó, por pontos alternados. Esse aqui vai ser um relevo pela frente. Faz o ponto alto aqui. E o segundo ponto, ó, eu vou pegar aqui, ó, por trás, certo? E assim a gente vai alternando. Então, um ponto a gente faz front. O próximo. Ó, ele vai formando aqui o relevo. Aí aqui a gente vai fazer 2 aumentos. 3 correntinhas. E vou seguir fazendo este mesmo padrão aqui. Ó, sempre na mesma ordem, tá? Se eu comecei esse primeiro aqui na frente, eu vou manter aqui no próximo. Então, olha que gracinha que vai ficando. Ele fica de uma forma bem diferente, né? Fica um ponto em relevo tridimensional aqui, praticamente. Na fileira, eu vou usar o mesmo padrão, né? Vou fazer os aumentos aqui. E a gente vai fazer os pontos relevos também nos 2 aumentos aqui. Portanto, se esse for em frente, ó, então a gente vai fazer esse aqui atrás e esse aqui na frente, o relevo, né? Os 2 pontos que tinham ficado dos cantos. E aí seguir o mesmo padrão, ok? Então esse aqui agora por trás. E aqui, ó, como eu tinha feito em frente, vai seguir da mesma forma. E esse aqui também, como ele era por trás, é só seguir aqui buscando por trás também. Então agora é só seguir, acho que a ideia já tá mostrada, né? E é só seguir esse mesmo padrão. E é interessante que com o tempo a gente vai acostumando e pegando o jeito, né? Principalmente para fazer o ponto aqui no avesso, né? Então, na segunda fileira de relevo também é mais fácil do que quando faz a primeira ali, né? Naqueles pontos, por exemplo, dos cantos. Olha só, eu terminei só a terceira fileira e ele já ficou com esse formato. Gente, olha que interessante, fica bem diferente mesmo. Ó, eu fiz mais uma fileira aqui, ó. Gente, olha que interessante que fica essa trama, né? Parece até que os buraquinhos somem aqui. Esse é o avesso, né? Que a gente faz os pontos no avesso e esse é o lado direito. Então, ele ficou bem legal. Fica bem diferente da proposta desse aqui, né? Então, é uma variação interessante. Me conta aí o que vocês fariam, o que
vocês acham que dá pra fazer com essa peça, com esse modelo? Me fala aí. Pra fazer um biquíni, um top, né? Pode fazer um forro aí por trás, fica muito bom. Bom, gente, a segunda forma de fazer um triângulo com lados iguais, mas ele mais homogêneo, sem esses buracos aqui e sem o centro também, é da seguinte forma. A gente vai fazer com ponto alto e no sentido de vai e volta, né? Então, a gente começa aqui com a laçada inicial. Vou subir 3 correntes. Lembrando que essas 2 correntes aqui vai equivaler ao primeiro ponto alto. Eu vou colocar aqui nessa primeira corrente um ponto alto. Dois pontos altos. Lembrando que esse mesmo trabalho dá para fazer em ponto baixo também, ok? Depende do seu objetivo, do tamanho que você quer e do aspecto, mas é o mesmo processo. Agora a gente pode tanto subir aqui correntinhas, como fazer ponto alto também, ó. Então, aí eu vou fazer aumentos aqui, ó, para ir formando o triângulo. Então, no mesmo ponto, ó, eu tenho 2 pontos altos. Em seguida, eu vou fazer um ponto no ponto de base. E no último aqui, eu vou fazer 2 pontos também, da mesma forma como eu fiz lá no primeiro. Então, vou fazer aumentos para os 2 lados, ó. Faço 2 pontos embaixo do mesmo ponto da fileira de baixo. Aí, a gente vira o trabalho e segue da mesma forma. Eu vou usar uma técnica aqui, ó, de já fazer o ponto alto, ao invés de fazer correntinhas. Depois eu explico por quê. Porque acaba que a correntinha ela vai deixando uns buraquinhos aí. Então, a gente vai fazer aumentos, ó. Então, fiz um ponto, faço outro. 2 pontos. Sigo fazendo ponto alto aqui nos próximos, né? De base aqui, somente isso. E ao final de cada canto aqui, eu vou fazer 2 pontos. Então, sempre fazendo aumentos. Segue essa mesma linha de raciocínio nas demais fileiras, certo? Sempre faz aumentos de cá e de lá. Aí você pode fazer quantas fileiras desejar. É bem simples, né, gente? Muito simples para fazer um triângulo. Ó, aqui então já fiz 6 fileiras, né? Lembrando que a gente vai aumentando um ponto de cada lado aqui a cada fileira. Então, na primeira fileira tem 3, na próxima 5. Depois 7, 9, 11 e assim sucessivamente. E você pode fazer do tamanho que quiser. Então, aqui já tá com um tamanho aí maior, né? Você pode definir o tamanho. Agora eu vou fazer uma outra forma de fazer o triângulo, só que começando pela base, né? Então, ao invés de fazer aumentos, a gente tem que fazer reduções. Eu já comecei aqui uma base de ponto alto, né? Correntinha em ponto alto. E vou começar aqui fazendo a redução nesse canto. O jeito tradicional aí de fazer reduções é o seguinte. Depois eu vou mostrar que tem outras formas também. Faz aqui 2 correntinhas. Aí eu vou fazer a redução dos 2 próximos pontos aqui, ó. A gente faz a laçada, busco lá o ponto alto e deixo ele pela metade. Depois eu busco a laçada novamente. Busco aqui, deixo ele pela metade de novo. Agora eu vou unir essas 3 laçadas aqui junto, ó. O que significa? Que eu deixei esses 2 pontos aqui, eu reduzi, fechando eles juntos, eu deixei como se fosse um ponto único. Então, dessa forma, a gente faz uma redução. Agora, eu continuo trabalhando os pontos normais aqui. Aí, no final da fileira aqui, ó, quando tá faltando 3 pontos, né? Então, esses 2 pontos e o último aqui que é as correntinhas, né? Pra fazer, a gente vai fazer o mesmo esquema. A gente vai fazer um ponto aqui pela metade, guardo as 2 laçadas, faço outro aqui também guardando as 2 laçadas, ó, de forma que eu fico com 3. Agora eu vou buscar lá e fechar esses 3 juntos. Mas eu vou fazer o ponto no último ponto aqui, ó, o último ponto alto aqui. Só que eu fiquei com esses 2 aqui fechados juntos, então, ó, de forma que eu só tenho uma correntinha aqui em cima, ou seja, na próxima fileira ele está reduzido, né? A gente vai virar o trabalho, vou fazer 2 correntinhas, virar o trabalho e fazer da mesma forma as reduções. Ó, busco aqui,
guarda, né? Faz o ponto pela metade, depois junta os 3 juntos, fecha os 3 juntos. E assim até o final, fechando o triângulo, né? A cada fileira aqui a gente vai reduzir um ponto em cada lado. No final aqui, pode fazer redução nos 2 últimos pontos também, ao invés de nos 2 anteriores, né? Então a gente busca aqui e fecha. Aí eu não tenho necessidade de fazer mais um ponto aqui na ponta, né? Essa questão é muito usada para fazer roupas ou outros trabalhos que precisa, né, fazer esse encurtamento aqui da fileira, né? Dependendo, por exemplo, se está fazendo uma blusa, né, onde aqui tem um busto e depois vai fazer o decote, então isso aqui é muito usado, ou em bolsa, né? Não somente o triângulo. Então tá aqui, gente, eu fiz o triângulo então começando pela base, né? E esse aqui eu fiz começando pela ponta. Lembrando que para fazer esse modelo começando pela base, você tem que saber a largura aqui antes de começar, já que você pode ir crescendo de acordo com a sua necessidade, ou você pode ir visualizando o tamanho que vai ficando, né? Então é mais uma forma de fazer um triângulo. Esse símbolo aqui do triângulo pode ser feito uma árvore, né? Pode fazer aqui, depois na época do Natal eu vou fazer um vídeo. A gente pode fazer outra base aqui e fazer o triângulo, né? Dessa forma mais ou menos, ficar mais ou menos nesse formato aqui. Então tá aí, ó, 3 formas para você se inspirar e trabalhar aí com triângulos em crochê. Que tal? Então, vejam que é um formato bem versátil, né? Dá para fazer várias peças, use sua criatividade aí. E continue acompanhando os próximos vídeos. Como eu falei, eu estou preparando uma série com esse tema de triângulos. O próximo eu vou fazer um tapete com triângulos retângulo e depois eu vou voltar com essas peças aqui e montar belos trabalhos também, além de mostrar outras alternativas e formas de fazer. Se inscrevam no canal, me ajudem a seguir com essa proposta de compartilhar instruções e mais ideias, novos jeitos de fazer e criar as peças. Obrigada e até mais!